Olá, bom dia. Hoje, 13 de dezembro de 2021, eu gostaria de relembrar um pouco do que aconteceu nesses 3 anos de governo Bolsonaro. Quer dizer, relembrar o embate ou as divergências com o sistema, com o establishment. Eu diria que o primeiro grande problema do governo começou quando ele não lançou um candidato para ser presidente da Câmara, aceitando a candidatura do Rodrigo Maia. Primeiro grande inimigo mor do novo governo. Então o Rodrigo ficou boicotando o governo, junto com o Alcolumbre. Depois nós começamos a ver problemas com o judiciário. Veio a pandemia, aí houve o problema com o Moro. Quer dizer, com o Moro esse problema já vinha já há mais tempo, não havia uma conexão, não havia paridade entre o Moro e o presidente, ou entre o Moro e o governo. O Moro foi um grande erro do governo também. Tá certo que esse erro foi involuntário, porque o Moro conseguiu enganar toda a sociedade brasileira. Quando houve o problema com o Moro, o presidente trocou, ou pretendia trocar, o chefe da Polícia Federal, e ele foi impedido pelo Alexandre de Moraes, que lançou uma liminar dizendo que o cara era muito amigo do presidente, papapá. Sem considerar que isso era uma prerrogativa única e exclusiva do presidente. Então o presidente resolveu obedecer. Não botou na Polícia Federal quem ele queria. Ali ele abriu uma grande brecha para o que viria depois. Depois desse fato, foi uma sucessão de reveses do presidente diante do Congresso e diante do Judiciário. Os partidos de esquerda, que não ganharam a eleição e ainda perdiam votação na Câmara, no Congresso, recorreu ao Supremo e o Supremo aceitava. Quer dizer, o Supremo passou a ser um braço da oposição. Tudo que a Rede, PSB, PT, PSOL, PCdoB pede ao Supremo, o Supremo faz. Quer dizer, ele virou um partido de satélite da esquerda. Então, democracia, entende-se democracia como um governo da maioria. É lógico que deve-se respeitar a minoria, mas o que vai prevalecer é a maioria, que foi a vencedora. Sempre foi assim, qualquer democracia é assim. Aqui no Brasil é que querem fazer diferente. Aqui no Brasil a minoria que quer governar. E tem o beneplácito do STF. Eu acho que essas coisas que esses partidos de esquerda entram no STF, o STF devia simplesmente jogar no lixo, ignorar. O STF é para julgar coisas inconstitucional. Só. Não é para se meter entre os poderes. Quando ele fica aceitando esses processos, essas coisas, ele está se metendo, ele está entrando numa área que não é dele. Veja,
o presidente foi impedido de nomear o chefe da Polícia Federal. Baixou um decreto para diminuir os impostos na importação de arma. O Fachin cortou. Aquele presidente da Fundação Palmares está impossibilitado de exercer o cargo por um liminar do STF. O Fachin contrariou o governador de Rondônia adotando a linguagem neutra. O STF também legislou em conluio com o TSE, bloqueando vários blogs. Isso não é coisa para o STF ou o TSE fazer. Isso não cabe a eles. Aliás, justiça eleitoral só existe no Brasil, em nenhum outro lugar do mundo existe. E ainda ficam inventando. E o pior, prende deputado baseado num inquérito que, segundo um dos integrantes do STF, é o processo do fim do mundo, porque ele é inconstitucional. O STF não pode abrir um processo. Olha, ele abriu, ele procura as pessoas, ele vai interrogar, ele vai julgar, ele vai condenar, ele vai prender. Tudo ele, é só ele. E o presidente aceita tudo isso de cabeça baixa. O povo, a nação brasileira, votou no Bolsonaro para ver mudança. O povo queria o presidente agindo com força, com autoridade. Queria o presidente que estava no poder até dia 7 de setembro. Quando ele falou lá na Paulista, deu um grito de basta, de chega, que dali em diante seria diferente. E, no entanto, não foi. 2 dias depois, ele me lança aquela carta patética, ridícula, fazendo com que a nação pensasse que teria uma trégua. Não tem trégua nenhuma, a única trégua é do presidente. O outro poder continua subjugando tudo. É ministro participando de live com esquerdista, é ministro indo no Congresso para derrubar o voto impresso, é ministro querendo quantas redes sociais querendo justificar, fazer uma censura prévia. O Lula falou isso lá na Europa, aí vem o ministro do STF e fala a mesma coisa. Quer dizer, ele está em conluio com o Lula, um ministro do STF? Isso é tarefa do ministro? Querem agora também fazer aquela demarcação de terra de novo, aquela de terras indígenas, um marco regulatório. Isso não era nem para estar em julgamento de novo, porque já houve, está lá na Constituição. Então, eu estou falando isso aqui, eu acho que é para o presidente da República. Ele tem que repensar o que ele está fazendo, porque ele está deixando um vácuo no governo. Ele não está exercendo a autoridade de presidência da República, de presidente. E o STF está agindo no lugar dele. Está fazendo o que ele devia fazer, contra a vontade do governo e da população. Mas isso tudo porque o governo, o presidente, não está exercendo a autoridade de presidente. O presidente precisa exercer a presidência. Tem que dar um basta nisso. Olha esse caso agora do passaporte sanitário, com o Barroso contrariando o presidente, disse que tem que ter passaporte em todos os estrangeiros que chegar ao Brasil. Quando o Bolsonaro disse que não é preciso, que teria que fazer o teste ou ficar em quarentena.
e ele, contrariando o governo, diz que é obrigatório. Quer dizer, é ele que governa o Brasil? Ele foi eleito para isso? Presidente, vamos agir. Vamos exercer a presidência na plenitude. O senhor disse que o Alexandre de Moraes está no terreiro da sua casa. Quando ele entrar na sua casa, o senhor não está mais lá. Tome cuidado. Nós lhe apoiamos, nós lhe elegemos, mas elegemos para ser o presidente que nós queremos, não esse presidente que aceita tudo. O poder está com o senhor. Não precisa haver intervenção, basta tirar uns 3 ministros lá do STF, põe a aposentadoria, pronto, aposentadoria compulsória. Afinal de contas, as Forças Armadas estão com o senhor ou não estão? Chama os caras para uma conversa particular e, ó, tá aqui, ó. Aposentadoria compulsória e pronto. E tchau. Se o cara não quiser, prende por descumprimento da Constituição. Abuso de autoridade. Eu quero o presidente do dia 7 de setembro exercendo o cargo. Era esse o recado que eu tinha para o presidente. Um abraço, obrigado.